Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 25 de agosto. No 25 de agosto, em 1803, nascia na Vila de Estrela, ou seja, é lá perto do Rio de Janeiro. Hoje é Duque de Caxias. O Luiz Alves de Lima e Silva, o único duque do Império Brasileiro. E duque por mérito. Duque, como você sabe, é o último posto, né? O último grau da nobreza, Duque de Wellington. Quando se fala em duque lá na Inglaterra, é o Duque de Wellington, que derrotou Napoleão. Aqui é o Duque de Caxias, que liderou, mas liderou mesmo, foi à frente quando ele viu que os soldados estavam meio hesitantes na travessia do Itororó. E aí de lá ele partiu para a Dezembrada. Chegou até Assunção. Foi à frente, com 65 anos. Espada em riste. Sigam-me os que forem brasileiros. Aí apelou para o brio de todo mundo. E os que estavam em roda dele acabaram morrendo no fogo da artilharia, da fuzilaria paraguaia. Mas ele não foi só um soldado, não, embora por causa dele seja desde 1925 o 25 de agosto, o Dia do Soldado. Ele foi um estadista também, ele foi chefe do governo brasileiro várias vezes a pedido do imperador. Ele foi presidente de províncias, Maranhão, vice-presidente de São Paulo, presidente do Rio Grande do Sul, pacificou os farrapos, né? Foi a mais dura pacificação que ele teve, né? Mas participou das campanhas platinas, né, contra Rosas, meu Deus. E foi político também. Quando ele foi chamado para o Paraguai, disseram, você vai como conservador, vai como liberal? Disse, não, a minha espada não tem partido. Ele, como político, estadista, teve partido, mas a espada não. Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Morreu com 76, 77 anos. Já estava na chefia de governo e pediu para sair. Assim como lá no Paraguai, quando ele viu que estava decidido, ele pediu para voltar porque estava doente. Bom, mas 25 de agosto também foi num dia do soldado, presidente da República em 1961, ele tinha sido eleito, inclusive com o meu voto, em 3 de outubro do ano anterior, 1960. Assumiu, durou 7 meses. Jânio Quadros. Saiu da parada do Dia do Soldado e mandou entregar no Congresso uma carta de renúncia à presidência da República. Até hoje, as pessoas querem explicações, eu obtive dele a explicação lá na casa dele em Guarujá, num janeiro muito quente. Ele já não era mais presidente, fazia anos. Já tínhamos tomado alguns vinhos, estávamos só eu e ele. E perguntei, presidente, que erros que o senhor acha que cometeu, que se não os tivesse cometido, não teria renunciado? Aí ele respondeu, eu procurei irritar os Estados Unidos, condecorando Che Guevara. Eu dei as costas para o Congresso, pensei que pudesse governar só com os meus eleitores. Não tinha relações com os donos dos grandes jornais. Quando eu vi, estava só. Não tinha mais saída se não renunciar. Foi o que ele me disse. Bom, e hoje está fazendo 200 anos da independência da República Oriental do Uruguai. Orientales, la patria o la tumba. Assim começa o hino uruguaio. Eu já estou pronto para ir lá para a embaixada prestar minhas honras ao país onde nasceu meu pai. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, hoje eu vou conversar com você sobre alguns assuntos que ontem não houve tempo
de falar mais, porque fim de semana abrange 3 ou 4 dias de notícias, né? Uma das novidades é que amanhã começam os trabalhos da CPMI, do INSS ou da Previdência. O governo está muito nervoso, os governistas querem fazer uma blindagem para Lula. E eu fico me perguntando por quê? Lula está vulnerável nisso, que precisa ser blindado? Ou será que o irmão dele está mais envolvido do que muitos imaginam? Enfim, foi um roubo gigantesco, cruel, tirando de pessoas idosas que não tinham como conferir que estavam sendo descontadas. Tiraram no mínimo 6 bilhões de 3 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas. Muito cruel. É preciso investigar todas as responsabilidades. Quem deixou passar, quem fingiu não ver, quem sabia que estava acontecendo e ficou quieto, todas as omissões e participações ativas e passivas desse que eu acho que é um dos maiores escândalos do planeta, tendo em vista as vítimas, a condição das vítimas e o montante que foi desviado. Bom, eu vi o André Nunes se notabilizou por uma entrevista lá na Oeste, agora na Gazeta. Ele é assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, analisando a Suprema Corte, que está na Berlinda, né? Esse artigo dele na Gazeta mostra que o Tribunal Constitucional Brasileiro, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, né, é o oposto do que seria recomendável, né? É o que tem sido pregado e praticado pelo atual presidente, ministro Barroso, de ativismo judiciário, tribunal político, que aí substitui o legislativo. O legislativo é o tribunal político, é a arena política, é o lugar de fazer leis e não no Supremo. Por exemplo, discute-se a desproporcionalidade da pena de Débora, 14 anos. Não tem desproporcionalidade, a pena deveria ser 0. Numa manifestação de massa, alguém pichar uma estátua, eu diria que é normal numa democracia, principalmente se não destruiu a estátua, não tocou fogo como na de Borba Gato lá em São Paulo, né? As consequências, né? Eu soube hoje que a filha do Clesão está convidada para ir à Europa, prestar o testemunho dela por lá, para saber o que aconteceu com o pai dela, que estava doente. Houve pedidos, uma dezena talvez de pedidos, que foram ignorados. E ele morreu na prisão. É igual ao Magnitsky, que morreu na prisão russa, né? É um descaso com direitos fundamentais, uma vingança que não é justiça, né? Esse inquérito do Dias Toffoli, que dura 6 anos, que é uma aberração, né? Sem legitimidade do voto para legislar, e não há, é um problema institucional, porque não há o contrapeso que deveria existir por parte do Senado Federal. Aí eu recupero 2 discursos da Lide no Rio de Janeiro na sexta-feira. Primeiro discurso do ministro do Supremo, André Mendonça, em que ele diz que é preciso a respeito, autocontenção do Poder Judiciário para garantir o justo processo legal, as liberdades básicas, diz que o bom juiz não é pelo medo, e aí as pessoas aplaudiram, interromperam e aplaudiram. E que as decisões gerem paz social e não incertezas e insegurança. O objetivo da justiça é a paz social. É a pacificação de qualquer
discussão de qualquer pacificação com punição de culpados, resolvendo problemas, no caso do Supremo, constitucionais. Aí, depois, veio o ministro Moraes, que disse que um judiciário vassalo que quer fazer acordo para resolver perturbações momentâneas não serve. Mas será que ele está revelando alguma tentativa de fazer acordo? Que tem que ser independente e corajoso. Eu me permitiria dar um pitaco. Judiciário não tem que ser corajoso, tem que ser o contrário. Tem que ser sereno. Judiciário é serenidade. Porque coragem é para combate. E o judiciário é paz. Não? Ele fala muito dos ódios que se destilam nas redes sociais. Várias vezes falou do ódio nas redes sociais. E que as pessoas deveriam comemorar que o Brasil resistiu a um ataque em suas instituições. Chegamos a 2025, é Moraes dizendo, no Estado democrático de direito. E o desafio para os próximos anos é segurança institucional, jurídica e pública. É o desafio de agora, na verdade. Né? Enfim, para concluir rapidamente, o governo contratou 2 navios para fazer frente aos preços abusivos dos hotéis lá da COP30, hotéis de Belém. Eu estou vendo aqui os preços. Costa Diadema e MSC. Eles só fazem pagamento antecipado pelos 17 dias, dá direito a café da manhã e não tem reembolso. O preço mínimo é tudo em euro, mas transformando em real, o preço mínimo por esses 17 dias vai ser R$148 mil por pessoa. Tem café da manhã. E o preço máximo, numa suíte lá, R$630 mil pelos 17 dias. A China já reduziu para metade a delegação dela. Bom, agora tem lugar em hotel, né? Eu não sei se os pagadores de impostos no mundo que sustentam isso vão se unir ou não. De Brasília, Alexandre Garcia.